Olá, pessoal. Me chamo Samara, sou aqui do time de capacitação e hoje vamos realizar a demonstração do IOB Ponto. O IOB Ponto é um sistema fácil de usar e implementar. Trazemos hoje uma visão estratégica para a gestão de pessoas e algumas vantagens hoje do IOB Ponto é a segurança jurídica garantida dentro da lei. É o sistema mais seguro hoje do mercado, mobilidade no ponto e no acesso ao sistema, armazenamento em nuvem, mais mais proteção contra fraudes. Hoje a gente trabalha aí com proteção, até mesmo em relação a aplicativos ali de travas fakes, tá, para que evite que os colaboradores possam vir a burlar esses registros de pontos, até mesmo a localização. As informações elas são atualizadas em tempo real, nosso suporte técnico é ilimitado e atendemos todas as camadas, como a parte de gestores, colaboradores, né, o que reduz a demanda de trabalho hoje do RH. Trabalhamos também com várias formas de registro de ponto, garantindo assim sempre um backup. Opções de registro de ponto hoje via aplicativo, via web, biometria facial, e também podemos dizer que tudo o que é feito dentro do sistema de ponto, você consegue trabalhar com apenas 2 cliques. Hoje, quando a gente acessa o IOB Ponto, ele traz o perfil de colaborador e também o perfil de empregador. Ao acessar aqui no perfil de empregador, o sistema ele já nos apresenta, na nossa tela inicial, a dashboard geral. Dentro da dashboard geral hoje, a gente já consegue visualizar as solicitações pendentes de aprovação e essas solicitações tanto o gestor como o RH pode aprovar, ok? Aqui todo colaborador que faz o envio de um atestado médico ou até mesmo ali uma solicitação de ajuste de horário, ele realiza essa solicitação e nós já conseguimos então visualizar aqui através da nossa dashboard geral. Além disso, eles já nos mostram aqui mesmo dentro da nossa dashboard, pessoas atrasadas ou com faltas, bancos de horas por departamentos, horas excedentes por departamento. Então, a gente já consegue ter todo esse parâmetro de informação dentro da nossa dashboard. O mesmo ele vai trazer aqui na parte de afastamentos, e vocês podem aqui deliberar o cenário, personalizar aqui a busca, né, de tempo aí de afastamento que vocês querem consultar, tá. E ele traz por colaborador, ele vai trazer aqui o motivo também, o total de dias desses afastamentos. Posterior, a gente vai ter também a dashboard de banco de horas. Então, aqui o legal é que ele mostra para a gente um ranking de colaboradores em horas positivas e horas negativas, e um saldo aí de banco, valor de banco, deixando que a gente possa realizar a consulta em outro período também, tá? Então, a gente pode fazer essa busca dentro de um período anterior ali que a gente queira fazer essa análise. Posterior, ele vai trazer aqui o acesso à sua conta, onde você vai poder consultar os dados mesmo aí da empresa, né, cadastro da empresa, se é pessoa física, pessoa jurídica, então você consegue já fazer todo esse acompanhamento. Na rotina de solicitações, aquelas solicitações pendentes que você já visualizou lá na dashboard, né, solicitações pendentes de aprovações, você também consegue acompanhar dentro da rotina de solicitações e visualizar também o histórico. Então, aqui eu posso acompanhar todo o histórico de todas as solicitações pendentes que eu já aprovei e as que ainda estão aqui com o status de aguardando avaliação. A gente vai ter dentro da parte de gestão de colaboradores, pessoal, a opção de realizar cadastro de locais de trabalho. Hoje a gente não tem o limite, tá? O nosso sistema ele é multiusuários, multiempresas. Você pode cadastrar quantos locais de trabalho aqui for necessário. Quando a gente realiza esse novo cadastro desse local de trabalho, a gente pode optar aqui em trabalhar com a geocalização, o que é bem importante hoje. Então, a gente informa o endereço e realiza a trava, né, do perímetro ali onde vai acontecer o registro de cada local de trabalho que nós cadastramos. E uma das opções de ponto que a gente tem hoje para fazer o registro é o registro via telefone. Então, é possível a gente cadastrar aqui mais de um telefone de contato para que o colaborador ele ligue e faça o registro dele através
do registro por telefone. Ele liga para uma URA, cada estado hoje tem uma URA específica para poder ligar. Quando ele liga ali para a URA, o sistema ele vai fazer, né, a URA faz algumas perguntas como nome da mãe, número do CPF, data de nascimento, e aí, assim, reconhece os dados informados para que então ocorra esse registro por telefone, tá? O telefone ele pode ser um telefone fixo, pode ser um telefone móvel e assim, o telefone móvel permite a mobilidade desse colaborador. Já o fixo não, ele tem que fazer o registro ali dentro daquele local específico que está fixado aquele telefone. Depois nós vamos trabalhar com a jornada de trabalho, né, então aqui dentro das jornadas de trabalho hoje a gente vai informar o tipo de escala na qual, a gente trabalha, se é semanal, se é 12 por 36, 24 por 32, se vai ter que pré-assinalar no intervalo, né, se ele vai ter mais ali de um registro, se vai ter a primeira entrada, primeira saída, segunda saída, então a gente já pode aqui configurar de acordo com a jornada que o funcionário vai estar trabalhando. Dentro do controle de horas, nós vamos cadastrar as regras que estão relacionadas a essa empresa em específico. Hoje, o funcionário ele pode trabalhar ali com a regra de hora extra, ou também a regra de banco de horas, ou ambas. Então, aqui nós vamos informar o tipo de regra que vai estar trabalhando esse colaborador. O adicional noturno é editável aqui na parte de cadastro, tá? Tem convenções coletivas hoje que informam que a hora de início e a hora de término pode ser diferente ali um pouco do padrão, então vocês podem alterar e até mesmo informar aqui o percentual de acréscimo, se vai ser 20% ou se vai ser algo inferior ou superior. E vincular essa jornada criada aos colaboradores. É possível aplicar para todos os funcionários ou você pode apenas selecionar quais são os funcionários que vão estar associados, vinculados a essa regra que foi criada também, tá ok? Na parte de cadastro de colaboradores, a gente pode realizar um novo cadastro de colaborador, caso a gente opte por trabalhar com registro de ponto via QR Code. A gente tem aqui ao lado do cadastro do colaborador a opção de fazer o download do QR Code, e aí ele traz num arquivo todos os QR Codes de todos os colaboradores para que a gente possa colocar ali num crachá, caso seja necessário, tá? Aqui dentro ele vai trazer na grid todos os funcionários cadastrados hoje e eu posso fazer um filtro, se eu quero buscar apenas por ativos, suspensos, se eu quero trazer todos eles, se eu quero fazer uma busca por um nome específico, então aqui eu posso apenas fazer uma busca de um colaborador e ele já traz aqui então a informação para mim. Dentro das ações que eu posso realizar, eu posso alterar esse cadastro desse funcionário, tá? Como dados pessoais, a jornada de trabalho dele, e aqui quando a gente fala em poder fazer tudo por um clique, eu já posso, dentro do próprio cadastro do funcionário, criar uma nova jornada de trabalho, ou seja, eu não preciso sair dessa tela para criar uma nova jornada. Eu também já consigo aqui optar em cadastrar os tipos de registro de ponto desse funcionário, então, por exemplo, no caso do meu colaborador aqui, ele não tem a opção de fazer o registro de ponto via web. Eu vou acessar aqui o colaborador no registro de ponto na web, para que vocês possam visualizar como que é o acesso. Lembrando que quando a gente fala que o acesso é via web para fazer esse tipo de registro, não necessariamente a gente precisa acessar o computador e fazer o registro web, tá? Eu posso acessar o link do IOB Ponto no próprio navegador no celular e também ter esse acesso. Tá? Eu vou trocar a opção de acesso aqui para o colaborador. A gente não precisa criar senha para fazer esse acesso, como o perfil ali de funcionário mesmo, é só informar o número do CPF e o número da matrícula e eu consigo, então, já visualizar o meu acesso aqui como colaborador. Como eu informei para vocês, aqui dentro do cadastro do meu funcionário, ele não tem a opção de fazer o registro via web. Então, se eu tentar, dentro aqui da web, fazer a batida de ponto, o sistema ele não permite, porque eu não estou autorizado a fazer o registro de ponto via web, tá? Aproveitando que nós estamos aqui falando também da parte de registros na web, é também na web onde o colaborador consegue fazer uma solicitação de ajuste de ponto. Se ele tem um atestado a enviar,
para o RH, é aqui onde ele vai informar a quantidade de dias, ele vai ser obrigatório a informar esse CRM do médico, o nome do médico, o estado no qual ele está, né, que é referente a esse atestado, anexar o documento, é obrigatório o anexo, e assim que ele salva, então o RH recebe ali a solicitação de aprovação dessa solicitação de ajuste realizada pelo colaborador. Caso ele tenha apenas ali esquecido de bater o ponto, ele pode também fazer uma solicitação de ajuste de ponto, onde ele vai informar a data na qual ele esqueceu de fazer esse registro. Aqui, por exemplo, posso ter esquecido na sexta-feira de fazer o registro do meu horário de almoço. Deixo aqui na justificativa que foi um esquecimento e eu vou salvar. Então, essa solicitação de ajuste gerada, ela vai para o RH ou até mesmo ali, no caso, o gestor fazer a aprovação. Ainda no cenário aqui da web, o colaborador, ele também consegue visualizar todo o ponto dele, então todo o registro que vai realizando ali, ele já consegue acompanhar, e a folha de ponto, tá? Quando o RH faz o fechamento da folha, ele consegue aqui, então, visualizar a folha de ponto dele também, para ver se ele está de acordo com as informações que foram ali informadas no ponto dele, ou até mesmo ajustadas e abonadas também. Voltando então aqui para o cenário do RH, o RH sempre vai poder alterar o tipo de registro, então, digamos que esse mês eu quero trabalhar apenas com o tipo de registro QR Code, eu posso alterar e salvar, ou não, eu posso, esse mês aí eu quero fazer o registro via web, mas eu também quero verificar o computador e eu quero uma confirmação de selfie. Então, eu posso vir aqui e já trazer essas informações na qual eu vou querer trabalhar esse mês, esse período. Isso vocês podem fazer individual para cada funcionário ou ali já vincular todos eles os registros, ok? Caso você trabalhe também com o tipo de registro de biometria facial, é aqui onde a gente cadastra então a biometria para que o colaborador consiga também fazer ali o registro por biometria facial. Na parte de dispositivos, é onde ele vai mostrar os dispositivos vinculados para que o colaborador faça, então, apenas através desses dispositivos que estejam vinculados. Ou seja, se eu acessar um outro aparelho celular para fazer o meu registro via aplicativo, eu não vou conseguir, porque o único aparelho que eu tenho hoje aí é apenas este que está vinculado aqui. Então, ele trava o dispositivo para que a gente não consiga fazer a batida através de outro aparelho que não esteja aqui vinculado. Ainda dentro do cadastro do colaborador, a gente também já consegue, dentro do próprio cadastro dele, visualizar o calendário, e calendário aqui a gente pode falar até mesmo no cadastro de férias. Então, se eu precisar cadastrar as férias do funcionário, eu já visualizo dentro do próprio calendário, toda a jornada de trabalho dele, o histórico de solicitações desse funcionário. Então, eu consigo aqui visualizar todo o histórico, quando ele envia ali o atestado para a gente, ó, é aqui onde eu também já consigo visualizar esse atestado enviado pelo colaborador, então ele fica dentro do histórico no cadastro desse funcionário. Até mesmo o próprio ponto. Se aqui eu já quiser visualizar o ponto desse funcionário no cadastro dele, para não precisar acessar no relatório, eu já consigo visualizar aqui o ponto do meu colaborador e fazer todas as tratativas que for necessário também. Na rotina de banco de horas, para aquelas empresas que trabalham aí com a regra de banco de horas, ele vai trazer aqui todo o saldo positivo, todo o saldo negativo desses colaboradores. É possível também, dentro da rotina de ações, creditar horas e debitar horas para esses colaboradores, inclusive zerar saldo. E eu posso realizar essa tratativa de forma em lote, ou seja, aqui eu consigo inserir um débito e um crédito, até mesmo gerar o saldo aí de todos os funcionários ao mesmo tempo. Além disso, a gente vai trabalhar também com os calendários, então os feriados nacionais, o sistema ele já traz por padrão aqui, para que a gente possa apenas já visualizar ali vinculado, né, junto com o colaborador.
Vamos poder também cadastrar as férias, então aqui dentro da rotina de calendários eu consigo cadastrar as férias, visualizar os funcionários que já estão ali com as férias programadas, né, data início, data fim, a quantidade de dias. Para isso, basta clicar aqui em novas férias, eu informo qual o colaborador, o período de férias dele e a quantidade de dias. E o sistema, então, já traz essa informação para que a gente possa visualizar no calendário de férias. Quando eu venho aqui no mês de maio, por exemplo, eu faço a busca lá da funcionária, que eu já tenho cadastrada, e ele já me mostra aqui dentro do meu calendário. Por fim, nós vamos trabalhar aqui também com os relatórios. Relatórios, a gente vai puxar as ocorrências, e aí, aqui dentro dos relatórios, podemos fazer da seguinte forma: filtrar por colaborador. Então, aqui eu posso fazer um filtro de funcionários, trazer todos eles ou apenas alguns. Qual o tipo de ocorrência que eu quero trazer? Se eu quero aqui puxar os funcionários que estão em atraso e o período que eu quero fazer, então, essa busca. E aí ele já mostra aqui se tem alguma ocorrência relacionada a esse relatório que eu filtrei. Depois ele vai trazer aqui o ponto, como eu mostrei para vocês, dentro do cadastro do colaborador, consigo visualizar o ponto dele, mas eu também posso puxar aqui de todos os meus funcionários dentro desse determinado período o ponto para que eu possa tratar. Eu clico na seta à direita aqui, verde, para ver os próximos funcionários. E o legal aqui é que eu posso clicar em cima do nome dele e ele já me leva direto para o cadastro do colaborador, caso eu precise fazer algum ajuste. Tá? Eu também posso aqui, além de realizar a tratativa aqui individual em separado dos pontos, filtrar qual funcionário apenas eu quero tratar dentro desse período que eu selecionei. Então, eu vou buscar apenas o meu funcionário aqui. Ele traz todo o registro de ponto que ocorreu. Aqui, para eu diferenciar do que o funcionário registrou para que foi lançado pelo RH, abonado ou ajustado ali pelo RH, tudo que foi lançado pelo RH ele fica em negrito e quando é registrado pelo colaborador, ele já traz aqui, por exemplo, a localização e até mesmo a imagem, quando a gente pede ali a confirmação de selfie. O legal é que aqui vocês podem puxar o histórico de registro, tá? A gente tem a guarda dessas informações deliberado ali pelo tempo que determina em lei, e aí aqui vocês podem também trazer observações. No momento em que o funcionário visualizar o espelho de ponto dele, ele também consegue visualizar essas observações que nós informamos. Ele vai trazer também aqui, depois que a gente faz toda a tratativa lá do ponto, né, e gera a folha de ponto, o resumo, e dentro desse resumo ele vai trazer as horas esperadas, o total de horas trabalhadas, as horas extras, né, as que foram geradas, banco de horas, então a gente consegue visualizar tudo isso aqui. Eu posso baixar em Excel esse resumo, eu posso aqui filtrar quais são as colunas que eu quero visualizar, então eu posso aqui incluir quantidade de dias abonados, eu posso também aqui trazer os atestados e ele vai aqui acrescentando tabelas, colunas para que eu possa visualizar. Depois ele vai me dar a opção de gerar a folha de ponto. Então, aqui no momento em que eu estou gerando a folha de ponto, eu posso já selecionar o período que eu quero gerar essa folha, consigo visualizar todo aquele período ali que eu processei, posso salvar em PDF, se for o caso. E se eu tenho os sistemas integrados, o software hoje que o nosso IOB Ponto integra, eu posso aqui já gerar também o arquivo da folha de pagamento para importar para dentro da minha solução, tá? Ele fica com o status de processando e posteriormente ele muda aqui para status processado para que a gente possa então baixar esse relatório e importar para dentro da nossa solução. Após gerado, pessoal, toda essa parte de tratativa de ponto, toda essa parte de fechamento do ponto, nós podemos também enviar por e-mail a folha de ponto para que o funcionário realize assinatura eletrônica. Então, a gente deixa ali no cadastro do funcionário o e-mail válido. Posteriormente a esse cadastro já com e-mail, nós podemos aqui então enviar a folha de ponto para que ele realize ali a assinatura. Então ele gera aqui a folha de ponto em branco, tá? Com as observações conforme eu informei para vocês, então ele traz as observações. O funcionário ele vai receber o e-mail, vai visualizar toda a folha de ponto dele, ele estando de acordo, ele vai clicar para assinar
vai informar a data de nascimento e CPF, e aí sim, então, ele gera a assinatura eletrônica desse colaborador. Uma vez assinado, o legal é que aqui ele já traz o certificado, ou seja, o comprovante de que essa assinatura realmente ocorreu. Então, ele mostra para qual e-mail foi feito o envio, a data que foi enviado esse documento, quando que o funcionário visualizou e quando ele assinou. Isso tudo ele traz data, hora, ele traz o IP da máquina que foi feita a assinatura e qual foi o e-mail que visualizou, gerando assim o documento de identificação, tá? É possível baixar esse arquivo, salvar o PDF, lembrando que esse histórico vocês ficam com ele dentro do período que é determinado ali por lei também. Posterior a isso, nós vamos ter aqui a opção de fazer exportação de dados, tá? Nos formatos AEJ e AFD. Então, aqui é possível filtrar qual que é a empresa que eu quero gerar, qual tipo de relatório eu vou gerar, e eu consigo, então, gerar esse arquivo para exportar. Dentro de outros, aqui nos relatórios, é possível gerar um relatório de absenteísmo. Então, eu posso puxar um relatório de absenteísmo analítico, absenteísmo sintético, eu posso filtrar por centro de custo, por departamento, trazer um período maior aqui dessas informações e o que ele tiver já envolvido nesse relatório, ele já traz aqui para mim, então, todas essas informações. Nas configurações, a gente vai ter a parte do cadastro da empresa. Podemos configurar, por exemplo, se eu quero ali a solicitação de aprovação para o tipo de regra de hora extra ou de banco de horas, tá? O sistema, ele também avisa ao usuário, seja ali o gestor, seja ali o RH, se esse colaborador, ele está em atraso, se ele está trabalhando em dia especial. Então, a gente consegue ter todo esse monitoramento também. Ok? Para concluirmos aqui, eu vou mostrar também para vocês agora o aplicativo celular. Então, o acesso pelo aplicativo também é bem simples. O colaborador ele vai apenas informar o CPF dele e a matrícula e vai fazer o acesso. No caso do registro por QR Code, por exemplo, ele habilita logo ali no início. Então, aqui no caso do cadastro do funcionário, olha, ele consegue ver o perfil dele de funcionário. Então, aqui ele mostra a jornada de trabalho. Ele vai mostrar também o menu de ajuda, caso ele precise ali de algum help. Então, ele já consegue aqui visualizar o menu de ajuda. Ele vai poder enviar sugestões e até mesmo aqui visualizar os registros que foi realizado por ele. Então, ele consegue ter todo o acompanhamento desses registros que foram executados, tá? Quando a gente sai aqui também do perfil do usuário, ele vai habilitar para a gente, logo na tela inicial, a opção de fazer o registro aqui por QR Code. Então, se hoje eu trabalho com a opção do registro QR Code, é aqui onde eu clico e ele traz a minha imagem para fazer o registro. No caso ali, eu vou informar o QR Code também, tá ok? Então, pessoal, era essa apresentação que eu gostaria de fazer para vocês. Trago aqui para vocês uma solução inovadora e completa para simplificar e otimizar o controle de frequência de seus colaboradores. Nosso software oferece a melhor experiência para sua empresa e seus funcionários. O futuro chegou e ele se chama IOB.